João 16:33. É o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Segundo o meu amigo, não existe mensagem, sem citar o livro de João. E realmente o livro de João, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Todos acharam? João 16:33 diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria ler o versículo 25 desse mesmo capítulo. O versículo 25 diz: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos, Senhor, porque essa palavra é viva, essa palavra ela tem um poder de falar, de agir, de mostrar o caminho que nós devemos andar. Essa palavra ela cura, ela mostra, Senhor, os pecados e a solução em Cristo Jesus. A palavra, na verdade, ela é lâmpada, ela é luz, ela mostra como devemos andar como cristãos. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nós queremos, na verdade, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Estamos começando um novo ano, ano de 2018, um ano de grandes realizações, e tudo é novo, né? É o primeiro domingo, vai ser o primeiro café da manhã, foi o primeiro evangelismo, a primeira semana, primeiro, daqui a pouco vai ser o segundo, o terceiro, daqui a pouco estamos de novo no final do ano, e 2019 está chegando. Interessante que eu era garoto e nós pensávamos assim, meu Deus, 2000, né? Aquela coisa, né, do 2000, chegar no ano 2000, o ano 2000 já passou, 17 anos já foi para trás, né? Entrou em 2018, passa muito rápido. Mas vamos lá ao texto. A alegria que supera as aflições, eu pus o título dessa mensagem. A alegria que supera as aflições. Eu queria esmiuçar um pouquinho esse texto que nós lemos, o versículo 33. Essas coisas, Jesus falando, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o contexto, Jesus vem falando que agora ele não ia mais falar por meio de figuras, mas ele ia falar claramente, abertamente sobre as coisas do Pai. E isso é maravilhoso, porque nós temos Jesus e ele fala com os nossos corações claramente, sem figuras, sem parábolas. E o Senhor está falando sobre a paz que nós podemos ter em Jesus. E nós sabemos, eu coloquei aqui alguns pontos, e o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês: tenha paz em Jesus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, se você puder abrir comigo, Isaías 9:6, é uma profecia do profeta Isaías sobre o nascimento de Jesus. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E a parte B do versículo diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse Jesus, ele derrama paz, porque ele é o príncipe da paz. É paz no meio das lutas,
é paz nas aflições. Há um outro texto também, em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Se você puder abrir comigo, Romanos 5, 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé e nós temos paz com Deus através de Jesus. Eu posso dizer que em Jesus nós temos paz. Em Jesus eu tenho paz. Aleluia. E eu penso em paz como algo, não um antônimo de guerra, mas essa paz que Jesus dá é independente da guerra que você possa estar vivendo, do momento difícil que você pode estar vivendo. É uma paz que vem de Deus, né? Certa vez o Senhor Jesus, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Significa então que no mundo nós podemos ter paz, mas a paz de Jesus, ela é diferente. É uma paz em meio às lutas, é uma paz em meio às dificuldades, é uma paz mesmo quando tudo não vai bem. Em nossa volta está uma loucura. Você liga a TV, é guerra, é assalto, e você fica deprimido. Você abre o jornal, meu Deus, você vai ver o noticiário, mas em Jesus eu posso ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, ainda nesse versículo de João 16:33, no mundo eu tenho aflições. Abra lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2. Eclesiastes 9:2, é lá no Antigo Testamento. Fica no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 9:2, por favor. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Passamos por momentos difíceis, todos passam. Quer dizer, o fato de termos Jesus não nos isentam de aflições, de lutas, de dificuldades, de perdas, de lágrimas. Eu tenho Jesus, mas eu tenho luta também. Eu tenho Jesus, mas eu tenho apertos, tem momentos difíceis. Vem a depressão, vem a tristeza, vem a angústia, vem a preocupação. É um filho que você está preocupado com ele, é um problema no teu casamento, é um problema com o teu pai, com a tua mãe, aflições, pessoas queridas que passam dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. No mundo eu tenho aflição. Amém? Olha a Deus. Terceiro, a diferença é como encaramos as aflições. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, eu gosto muito desse texto. Eu já preguei muitas vezes esse texto. Mateus 7, 21. Porque Jesus, ele vem trazendo uma palavra maravilhosa. Ele dá a dica de como eu posso ser abençoado diante das aflições da vida, e que são coisas normais no nosso dia a dia. O filho fica doente, a mulher fica brava, né? O marido fica chato, situações difíceis na vida, né? E acho que a situação mais difícil é a enfermidade de um filho, principalmente para a mulher,
né? Não que o homem não sinta, o pai não sinta, mas a mulher é outra situação. A mãe, ela fica, né? São aflições, são dificuldades, são lutas, pessoas queridas que se vão, a perda. E aí, como agir? Como agir diante disso? Achou? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E até hoje nós ficamos admirados com essa palavra de Jesus, porque na verdade não é a religião, não é a religiosidade, não é o estar na igreja todos os domingos que me faz ser um crente fiel. O estar na igreja é natural. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos estar em comunhão, mas o que faz a diferença é fazer a vontade do Pai, né? Lá no início do texto, no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não ser religioso, mas fazer a vontade do Pai. No texto diz a gente ser ouvintes e praticantes dessa palavra. É ouvir essa palavra e praticar, viver essa palavra no dia a dia, né? Porque o religioso, eles ficaram admirados com a palavra de Jesus, porque Jesus não estava falando como um religioso. O religioso dizia assim: ó, faça o que eu estou dizendo, mas não faz o que eu faço. Não, em Jesus você ouve a palavra e põe em prática, dando testemunho, sendo bênção. Não é só ser crente na igreja. Eu sempre gosto de contar aquela historinha da irmã que queria morar na igreja. Você já conhece, né? A irmã queria morar na igreja e falou para o pastor: pastor, eu quero morar na igreja, eu quero morar na igreja. E o pastor falou: mas minha filha, a tua casa é tão linda, já estive lá e tal. Falou: não, pastor, eu quero morar na igreja. Por quê? Porque na igreja o meu marido, ele abre a porta para mim descer do carro. Na igreja ele me trata bem, ele me respeita. Na igreja ele pega na minha mão, ele me trata como uma dama. Em casa ele vira um diabo. Então eu quero morar na igreja, né? Meu irmão, crente é na igreja, é até debaixo d'água, é no trabalho. Ah, pastor, não dá, no meu trabalho não dá para misturar. É em todos os lugares, meu irmão. Você é de Jesus, não tem como tirar. Eu vou tirar a máscara, agora eu sou religioso, eu conheço a palavra, mas não pratico. E o texto diz que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, virão as dificuldades, virão as aflições, mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Amém? Agora, se você é um ouvinte da palavra, um religioso clássico, vem na igreja, domina o crentez,
falo crentez fluentemente. A paz do Senhor, aleluia. Glória a Deus, irmão, né? O crentez. Mas não tem vida com Deus. O texto diz que a casa vai cair. Literalmente a casa cai. Porque você está firmando a tua vida na areia. Aparência. Porque o homem vê a aparência, né? Você pode chegar bonito. Já me elogiaram hoje que eu estou com a camisa bonita, tal. Minha esposa, né? Minha personal style. Mas aparência o homem vê. Coração Deus vê. E aquele que é ouvinte da palavra e não pratica, só tem aparência, e o coração está sujo. E diz o texto que durante as aflições, durante as lutas, grande é a sua queda, porque ele não está firmado na palavra, ele não está firmado na rocha, não está firmado em Jesus. Porque quando nós estamos firmados em Jesus, pode passar lutas, você pode ter dificuldades financeiras, luta no casamento, você pode ter lutas com os teus filhos, você pode ter crises, mas porque você está firmado na rocha, você não cai, porque o Senhor te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença é como nós encaramos as aflições. Firmado na rocha, firmado em Jesus, fica muito mais fácil. As lutas virão, mas a nossa vida está baseada em Deus. Amém? Em quarto lugar, mas tem de bom ânimo, o versículo que nós lemos, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, fique animado, não se entristeça, você vai ter aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo. E se você é meu servo, se você me segue, se você me serve, eu venci, você também vai vencer em nome de Jesus. Abra comigo lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4:4. Todos acharam? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Ainda em 1 João, no capítulo 5, por favor, versículo 3. Vamos ler até o 5. 1 João 5, 3 até o 5. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A vitória que vence as aflições é a fé em Jesus. Amém? A vitória que vence o mundo é Jesus, é crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós temos a confiança de que as coisas não vão bem. Está difícil, mas eu confio nele. Eu creio, ele venceu o mundo, eu crendo nele eu também vou vencer, em nome de Jesus. Em quinto lugar, a alegria que supera as lutas. Eu queria ir lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, uma passagem muito linda. Neemias, ele era copeiro do rei, e Jerusalém foi destruída, e ele foi convocado a construir os muros de Jerusalém. Neemias fica 3 livros antes dos Salmos, tá? Para você achar mais fácil. Salmos, Jó, Esther, Neemias. Neemias capítulo
12. Neemias 12, 43. Eles aqui tinham acabado de construir os muros, foi muito difícil, os inimigos quiseram destruir, quiseram atrapalhar a construção, mas Neemias estava focado, ele era do Senhor, ele buscou o Senhor e Deus deu a vitória. E quando eles então vão ali inaugurar os muros que estavam quebrados e agora foram restaurados, olha que linda essa passagem. E naquele dia, todos acharam? E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Aleluia! Essa alegria, meu irmão, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às aflições, ela vem de Deus. Ela é grande e pode ser ouvida de longe. Não é uma alegria comum. Numa outra tradução diz que eram gritos de júbilo. Não era uma alegria simples, não era uma alegria de algo pequeno que aconteceu, mas era uma coisa muito grande. Havia júbilo naquele povo. E a grande motivação foram os muros restaurados. Você sabe que naquela época, uma cidade com os muros destruídos era uma cidade sem valor, era uma cidade sem proteção, era uma cidade sem moral. Eles não tinham muros para proteger, era a proteção, era a segurança daquela cidade. E da mesma maneira como Jerusalém, naquele período, estava com seus muros quebrados, nós, em Cristo Jesus, nós também temos motivo para nos alegrar, porque a nossa vida, como os muros de Jerusalém, também foram restaurados. Nós estávamos com a nossa vida quebrada, nós estávamos sem paz neste mundo, sem esperança, havia um vazio muito grande no nosso coração, e nada do que nós fazíamos podia satisfazer esse vazio. Então Jesus veio e restaurou os nossos muros, restaurou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é alegria em meio às aflições. O Senhor é contigo, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o texto bíblico. Então é alegria independente das aflições, é saber que Deus venceu o mundo, e que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. E em sexto lugar, clame ao Senhor. Abra lá por favor no Salmo 107. Eu estava assistindo esses dias a novela dos 10 Mandamentos, está reprisando, né? E eu vi aquela passagem quando o povo de Israel começa a orar e a clamar ao Senhor. Passagem bíblica maravilhosa. O povo não aguentava mais aquela escravidão. E é interessante que a escravidão deixavam eles fracos. Eles eram muito mais fortes em número do que o povo do Egito, mas eles estavam escravizados, humilhados, pequenos. Eles não conseguiam ver que se eles se unissem, eles poderiam ir para cima. Iam morrer muitos, porque o exército do Egito era preparado, mas era um grupo bem maior. Mas a escravidão te deixa pequeno, para baixo. Mas eles clamaram, eles gritaram, eles buscaram ao Senhor. Meu irmão, no meio da crise, no meio das aflições, no meio das lutas, clame ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. E o Salmo 107, versículo 6, ele diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro. Aleluia! Você pode se alegrar com isso? Eles clamaram, na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro. E muitas vezes, amados, a aflição está dentro da gente.
Eu estava lendo um dado científico de um psiquiatra. Ele diz que 50% da população mundial, em algum momento, vai ter um problema psicológico. É o Augusto Cury, psiquiatra mais lido no mundo. Seus livros estão em 70 países. E ele fez uma descoberta, vale a pena ler os livros. Desculpa. Está falhando, João, minha voz. E vale a pena ler os livros, porque ele é um homem de Deus, ele se converteu estudando a personalidade de Jesus, mas ele desenvolveu uma técnica, uma descoberta científica sobre essa questão da psique, do psicológico. E ele diz que é um estudo americano de que 50% de cada 2 pessoas, uma em algum momento vai ter problema. E muitas vezes essa aflição é dentro da nossa alma. São aflições, coisas que nós ficamos doentes emocionalmente, por conta da pressão, por conta da violência, por conta de tantas coisas. Mas o texto diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me livrou de toda a tribulação. Clame ao Senhor. Outro salmo, por favor, 34. Salmo 34, 6. O salmista, ele declara isso, e você pode fazer também, que dá certo, é a palavra de Deus. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Aleluia! Você pode dar um aleluia? Isso, está ficando quente a igreja, está parecendo pentecostal já. O versículo 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor é o nosso refúgio em meio às tribulações. E eu queria concluir essa mensagem lendo um texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios 6. Vamos ler os versículos 9 e 10. 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. Só para te ajudar um pouco, né? 2 Coríntios 6, 9. Pastor engraçadinho, né? Todos acharam? Diz assim o texto: como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, outros nada tendo, enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Diferença de quem tem a sua vida restaurada, diferença de quem tem Jesus. Se nós formos olhar o homem humano do espiritual, humano desconhecido, espiritual bem conhecido. Talvez você não é conhecido aí no mundo, mas você é conhecido por Deus. Talvez você vá no shopping e ninguém pare para tirar uma selfie contigo ou pegar um autógrafo, né? Você não é desconhecido, mas você é bem conhecido do Senhor. Isso é o que vale. Humanamente falando, como mortos, mas em Cristo bem vivos, eternos. Aleluia. Como humano, castigados, humilhados, mas em Cristo crendo na vitória, não mortos, entristecidos no mundo, mas em Jesus sempre alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Como pobres, pobre, não tem muito dinheiro não,
mas enriquecendo a muitos. Nós temos a palavra, nós temos Jesus, nós temos paz, nós temos alegria, aleluia. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar para os meus filhos uma herança de vida eterna, de que eles possam falar: valeu a pena o que meu pai me ensinou. Eu gostaria de deixar para os meus filhos: é legal você ter um bem e deixar os bens, mas os bens no geral, pelo tempo de vida que eu tenho, só dá briga, só dá divisão. E tem gente que se transforma, às vezes, por uma mixaria, uma divisão, né? Mas se Deus abençoar, por que não, né? Deixar alguma coisinha para eles, mas eu gostaria de deixar uma herança eterna. Eles podem dizer: ó, o pai, ele era turrão, quem vive comigo, né? Ah, o Luizão brinca, mas sabe que geralmente quem brinca muito não gosta de brincar quando ele é o brinquedo, né? Gosta só de zoar com os outros, não gosta de ser zoado. Geralmente é assim. Então, eu gostaria que eles pudessem falar: não, valeu a pena que meu pai me ensinou, valeu a pena os valores, porque é isso que vale, meu irmão. É a parte espiritual, a diferença de quem tem uma vida restaurada, sabe? É poder dizer: fala, meu pai, ele era um homem de Deus. Meu pai, ele buscava a Deus, ele era falho, ele pisava na bola em algumas coisas, mas ele se consertava, ele era humilde, ele vivia na palavra. É o que o texto que nós lemos. Ouvintes, mas praticantes. E ser vitorioso em Jesus não significa que eu sou um super-homem espiritual. Alguns anos atrás eu estava vindo aqui numa escola dominical para um café da manhã, e eu cheguei e tinha umas senhoras. As senhoras chegam cedo na igreja. A gente chega às 7 horas da manhã para preparar o café da manhã. Já tem um grupo de senhoras, senhores aqui. E uma das senhoras, apaixonada por mim, ela falava assim para minha esposa, ainda fala: olha, você não tem ciúmes, né? Porque eu sou apaixonado pelo Luizão. Aí a amiga: não, fica à vontade, ele é todo seu, né? Eu brincava com a senhora. E essa senhora, ela me elogiou, me colocou lá num altar: o Luizão é uma benção, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é homem de Deus, tal. E eu falei: não, imagina, que é isso, né? Aí a outra senhora, do lado: pergunta para a mulher dele se ele é tudo isso mesmo. E eu, cheio de graça, eu falei: não, por favor, não pergunta não. Mas ela tem razão, sabe? Aqui na frente, como aquele irmão lá, né? Que a irmã queria morar na igreja. Aqui na frente é fácil. Aqui na igreja, né? Sorriso largo, a gente pode sorrir, vem todo mundo bonito, cheiroso. Mas é a vida. E amados, não tem que ser super-homem espiritual, tem que crer no Senhor. É o que a palavra de Deus diz. E sabe, amados, de que lado que você está? Do lado humano, esse lado limitado, esse lado que você está morto, você está castigado, você é desconhecido, você é entristecido, você é pobre, você não tem nada? Ou o lado espiritual que você quer viver? Das conquistas, da fé, da vitória, da paz, daquele que ouve e cumpre a palavra de Deus. E Deus é tão maravilhoso que até para cumprir a sua palavra, Ele nos ajuda. Não é na minha força, não é do meu jeito, mas é na fé em Cristo Jesus. E eu queria deixar um confronto para as nossas vidas. Tome posse da vida que Deus tem para você. Nós estamos só iniciando esse novo ano. A tia Eliana, a pastora Eliana, ela trouxe uma mensagem numa reunião nossa. É até uma mensagem que nós temos aqui na igreja, da folha de papel em branco. E o novo ano é uma folha de papel em branco. E que você está com ela em branco. Como é que você vai preencher? O que você vai escrever? E nós estamos no início. Esse ano eu tomei uma decisão: eu vou ler a Bíblia toda.
eu quero ler a Bíblia toda, numa sequência. Eu tomei essa decisão. Tomei uma decisão também, isso já desde o ano passado, mas conversando com a pastora Eliana, hoje pela manhã ela comentava sobre você colocar a bênção do dia. Você colocar pelo menos 3 bênçãos, 3 coisas que Deus fez no teu dia. Eu tenho feito isso sempre na manhã seguinte. Então, o que aconteceu ontem, hoje pela manhã eu fui lá e lembrei: olha, Deus fez isso, Deus me livrou disso, Deus me livrou disso. A loirinha tem já um livramento, né? Josias estava contando o que Deus fez. Livramentos, gratidão. Sabe, a folha de 2018 está começando. O que nós vamos escrever? Sabe, no mundo nós vamos ter aflições, não tem jeito. O sol ele queima a cachola do ímpio e do justo. A chuva cai na cabeça do ímpio e do justo. As aflições estão aí. Só que em Jesus nós temos vitória sobre o mundo. Em Jesus nós temos paz. Em Jesus nós temos alegria no meio das aflições. Em Jesus nós temos segurança. Isso depende de você. O texto bíblico diz que eu devo ser ouvinte e praticante. E o Senhor Jesus diz que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa. E a casa é a nossa vida, que construiu a nossa vida sobre a rocha. Aonde você está firmando a tua vida? Na rocha que é Jesus ou na areia? Para você perfurar numa rocha, talvez vai dar muito mais trabalho do que a areia. Nós temos aqui os prédios, né, da orla da praia, os mais antigos, principalmente aqui no Canal 4, né? Entre o Canal 4, a Conselheiro, você passa na praia e tem os turistas tudo olhando, né? Olha esse prédio como é torto. Porque naquele tempo a tecnologia de construção, não havia tecnologia como hoje, e eles não perfuraram até encontrar a rocha. Foi uma perfuração superficial. E na vida com Deus, se eu não for até Jesus, que é a rocha, vai vir as lutas, as tempestades, as dificuldades, as pressões, e a casa vai cair, porque não vai aguentar, se você não firmar em Jesus. Mas se você firmar em Jesus, vale a pena, meu irmão, vale a pena. Sabe por quê? Porque Jesus é fiel, Ele venceu o mundo, Ele nos deixou a paz. Apesar de mim, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas limitações, Ele é Deus, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Eu quero te confrontar a você iniciar esse ano. Senhor, eu quero iniciar na rocha, em Jesus, porque as aflições virão. Talvez você está passando aflição hoje, talvez você está ainda vivendo a aflição do ano passado, ela passou para o ano novo, mas Jesus, Ele te livra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Eu não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração. Eu me senti desafiado com essa mensagem. E se você está desafiado, quantas lutas você já passou, meu irmão, quantas situações difíceis, e o Senhor não te desamparou. Quantas vezes você teve vontade de desistir, mas você está aqui, você veio buscar o Senhor, e o Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu coração, Ele é poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para te levantar. Talvez você agora está pensando num filho, talvez você está pensando no marido, na esposa, naquela situação que tem que resolver amanhã, uma luta muito grande, mas
O Senhor é maior. Ele é maior que a luta. Ele é maior que a aflição. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Nele. E o mais. Qual é o mais? Entrega nas mãos dele, que o mais ele fará. O Senhor falou ao teu coração, e você quer começar esse ano firmado na rocha. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Talvez a aflição é muito grande, mas o nosso Deus é maior. Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. E o segredo é a fé em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Ele é digno, digno é de receber todo louvor. Pela fé, pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, Jesus, meu fiel e bom pastor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor. Você que está de pé, repete uma oração comigo. Diga assim: querido Deus e Pai, nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, eu tomo a decisão de firmar a minha vida em Jesus, que é a rocha, e que me faz ser mais do que vencedor. As aflições, as lutas, as dificuldades são reais, mas o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, e o Senhor venceu as aflições. E porque eu creio em Jesus, eu serei vencedor. Louve ao Senhor, querido. Glorifica a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tudo posso em Jesus, Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é, declara isso. Digno é de receber todo louvor. Só a igreja, digno é.